Naquela tarde, o céu sobre a cidade de Belo Horizonte parecia sombrio, pairando cinzento como se segurasse uma chuva que ainda não queria cair. A avenida principal em frente ao mercado central começava a ficar movimentada. Vendedores fechavam suas barracas. Estudantes caminhavam em grupos. Alguns paravam em uma lanchonete para tomar um açaí antes de ir para casa. Entre eles, uma estudante do ensino médio com o uniforme da escola estadual guiava sua bicicleta velha lentamente pela beira da calçada. Seu nome era Sofia Mendes, aluna do 2º ano de uma escola pública da região. Sofia era conhecida em seu bairro como uma garota esforçada e educada. Seu pai era motorista de ônibus e sua mãe tinha uma pequena lanchonete na frente de casa. Mesmo vivendo com simplicidade, Sofia sempre tentava manter o bom nome da família. Ela tinha acabado de voltar de uma aula de reforço na casa de sua professora e planejava ir direto para casa, pois as nuvens ficavam mais densas. No entanto, na esquina perto de um pequeno terminal de ônibus, a atmosfera mudou de repente. Uma blitz estava montada na beira da estrada com uma placa que dizia fiscalização de veículos. 3 homens com a farda da polícia militar pareciam estar de prontidão ali. 2 deles estavam ocupados parando veículos aleatoriamente, enquanto um permanecia no meio da rua, com os olhos atentos observando ao redor. Ei, aquela garota da escola está de moto? Um deles apontou para Sofia, que guiava sua bicicleta velha. Não, sargento. É uma bicicleta comum, respondeu seu colega rindo baixo. Mas o homem que estava no meio da rua, um policial conhecido como Sargento Bastos, não parecia achar graça. Ele avançou, parando Sofia. Ei, você, pare aí! Sua voz alta fez várias pessoas ao redor se virarem. Sofia se assustou e parou, segurando firme o guidão da bicicleta. Sim, senhor. Algum problema? Ela perguntou educadamente. Bastos a mediu de cima a baixo e bufou. Documentos do veículo. É uma bicicleta, senhor. Não precisa de documentos, respondeu Sofia com a voz baixa, um pouco nervosa, mas ainda educada. Não me responda, gritou Bastos, aproximando-se. Alguns vendedores ao redor do mercado começaram a observar. Uma senhora que vendia fruta sussurrou para sua amiga: lá vem o sargento Bastos arrumando confusão de novo. Ontem mesmo ele deu uma dura no motoboy que não tinha feito nada. Sofia tentou manter a calma. Desculpe, senhor. Eu só quero ir para casa. Esta bicicleta é minha, não é um veículo motorizado. Mas Bastos parecia não querer ouvir. Ele agarrou a mochila escolar de Sofia e começou a vasculhar seu conteúdo sem permissão. O que é isso? Documentos falsos, é? Sofia instintivamente tentou segurar a mão dele. Senhor, não mexa. São meus livros da escola. Insolente, gritou Bastos, empurrando seu ombro. Alguns moradores começaram a se aproximar, mas ninguém se atreveu a intervir diretamente. O nome de Bastos era notório naquela área. Um policial que gostava de criar caso e usar a farda para intimidar os cidadãos comuns. No entanto, aquele dia aparentemente não era o dia de sorte de Bastos. Do outro lado da rua, um carro preto parou lentamente. De dentro, saiu um homem com uma jaqueta de couro preta e um rosto sério. Ele não parecia um cidadão comum. Seus movimentos eram firmes, seu olhar, aguçado, e sua fala era calma, mas imponente. O homem se aproximou da multidão e perguntou a um dos vendedores: o que está acontecendo aqui, senhora? É aquele ali, moço. O sargento Bastos, dando bronca na menina da escola. Coitada, ela é tão educada, respondeu a vendedora em voz baixa. O homem assentiu e caminhou em direção a Bastos e Sofia. Ele parou a apenas alguns metros atrás deles. Senhor, por favor, não seja rude, disse Sofia, ainda segurando as lágrimas. Eu não fiz nada de errado. Bastos riu com escárnio. Você acha que eu vou dar ouvidos a uma pirralha como você? Eu sou uma autoridade. Se você resistir, posso te levar para a delegacia. O homem de jaqueta preta finalmente falou. Sua voz era profunda, mas calma.
Ser uma autoridade não significa que pode tratar os cidadãos como bem entende, especialmente uma menor de idade. Bastos se virou, irritado. Ei, quem é você? Não se meta nos assuntos da polícia. O homem o encarou diretamente. Eu posso mostrar minha identificação funcional se necessário. Mas primeiro, eu quero ver a sua ordem de serviço para esta blitz. Bastos ficou em silêncio por um momento, depois tentou disfarçar com uma risada. Que ordem? Esta é uma operação de rotina. Mas o tom do homem tornou-se frio. Ele tirou algo do bolso da jaqueta. Uma carteira funcional vermelha com um brasão que imediatamente fez os outros 2 policiais atrás dele engolirem em seco. Meu nome é Capitão Diego Souza, sou da Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais, disse ele baixo mas firme. E eu já recebi várias denúncias sobre blitzes ilegais nesta área do Santa Efigênia. Parece que as denúncias eram verdadeiras. O rosto de Bastos ficou pálido. Ele tentou conter sua expressão, mas suas mãos começaram a tremer. Seus 2 colegas recuaram lentamente sem ousar falar. Enquanto isso, Sofia apenas observava paralisada. Ela não imaginava que o homem que apareceu de repente era, na verdade, outro policial, e ainda por cima da corregedoria. Então, é isso que você chama de operação oficial, continuou Diego. Sem ordem de serviço, sem a presença da polícia de trânsito, e você está parando uma estudante que nem sequer está de moto. Bastos tentou se defender. Desculpe, Capitão Diego. Eu só. Calado, a voz de Diego foi cortante. Você acabou de empurrar e revistar a mochila de uma menor sem permissão. Isso é assédio e abuso de autoridade. Você acha que os cidadãos não têm direitos? Os moradores ao redor começaram a cochichar. Alguns já estavam gravando com seus celulares. Sofia continuava em silêncio, de cabeça baixa. Mas Diego se virou para ela e disse gentilmente: Você está bem, moça? Estou, senhor. Só assustada, respondeu Sofia, baixinho. Certo, você pode ir para casa. Se alguém te incomodar de novo, você pode ligar diretamente para a corregedoria. Aqui está meu número. Ele anotou o número em um pedaço de papel e entregou a Sofia. Bastos observava com o rosto tenso. Senhor, eu peço desculpas. Eu só. Foi um mal-entendido, mas Diego não respondeu. Ele apenas encarou Bastos por um longo tempo e depois disse: Você vem comigo agora. Vamos ver quantas blitzes você andou fazendo por aí. O clima no mercado, que antes era ruidoso, ficou em silêncio. Todos os olhos estavam voltados para as 2 figuras. Um policial arrogante que de repente perdeu toda a sua autoridade, e um oficial que chegou sem alarde, mas impôs a justiça diante dos olhos dos cidadãos. E no meio de tudo isso, Sofia permanecia com o coração dividido. Ela não sabia quem era aquele homem, mas uma coisa era certa: naquele dia, alguém a defendeu quando todos os outros apenas tiveram coragem de assistir. Ela não sabia que aquele incidente era apenas o começo de uma série de eventos que mudariam sua visão sobre o mundo da polícia e também sobre seu próprio pai. A chuva naquela noite caiu sem parar. O som das gotas batendo no telhado de zinco da casa de Sofia misturava-se com o ribombar dos trovões ao longe. Sofia não conseguia dormir. Em seu pequeno quarto, iluminado pela luz fraca de um abajur, ela olhava pela janela, tentando acalmar a mente confusa. Desde que o capitão Diego apareceu à tarde e falou sobre os perigos que poderiam rondá-la, Sofia não conseguia parar de se sentir vigiada. As palavras "o coronel Senna já sabe" ecoavam em sua cabeça. Ela abraçou o travesseiro, desejando que tudo fosse apenas um pesadelo. Mas a vida raramente dá tréguas para as pessoas boas. Lá fora, debaixo da chuva, uma moto parou não muito longe do beco de sua casa. 2 homens vestidos de preto estavam montados nela. Um deles acendeu um cigarro. A fumaça se misturou com a névoa da noite. É aqui a casa dela, mano. A estudante que causou o tumulto, disse o homem de jaqueta preta, em voz baixa. Ordem lá de cima? Perguntou o outro. Disseram que é só para dar um aviso. Para evitar que isso viralize ainda mais.
Os dois se entreolharam e esperaram, deixando o tempo passar enquanto monitoravam a pequena casa no fim do beco. Na manhã seguinte, Sofia foi para a escola como de costume. Mas desta vez seu pai, Roberto, insistiu em levá-la em sua moto antiga. Não quero arriscar, filha, disse ele sério. Durante todo o caminho, Roberto ficou em silêncio. Apenas ocasionalmente olhava pelo retrovisor. Ele sentia que algo estava errado. Uma moto preta atrás deles parecia manter distância de propósito, mas continuava seguindo. Depois de deixar Sofia no portão da escola, Roberto deu meia volta e acelerou a moto em direção ao mercado. Mas seus olhos permaneciam alertas, tentando se certificar de que a sombra de antes tinha realmente desaparecido. Infelizmente, a moto preta virou em outro beco e sumiu de vista. Enquanto isso, na escola, o clima estava agitado. Vários repórteres locais já esperavam no portão. Aparentemente, o vídeo de Sofia e Bastos agora tinha sido pego pela mídia nacional. Sofia Mendes, é você mesma no vídeo? Perguntou um repórter, enfiando o microfone em sua direção. Sofia deu um passo para trás, nervosa. Eu não quero falar sobre isso, senhor. O inspetor da escola veio rapidamente para protegê-la e levou Sofia para dentro. Na sala dos professores, o diretor, Sr. Braga, já esperava com uma expressão séria. Sofia, você virou assunto público agora. Já recebemos ligações da Secretaria de Educação e até mesmo da polícia, disse ele, cauteloso. Sofia baixou a cabeça. Desculpe, senhor. Eu não queria causar problemas. Senhor. Braga balançou a cabeça. Você não fez nada errado. Mas de agora em diante você precisa ter cuidado. O mundo lá fora pode ser mais cruel do que você imagina. Enquanto isso, no quartel da corregedoria, Diego olhava para os arquivos que acabará de receber. Neles, havia fotos de 2 homens à paisana, capturados por câmeras de segurança perto da casa de Sofia. Estes são os 2 homens que estavam rondando o beco ontem à noite, relatou seu subordinado. Suspeitamos que são homens do Coronel Sena. Diego bateu levemente na mesa. Se for verdade, significa que Sena está começando a entrar em pânico. Ele quer pressionar a testemunha antes que eu abra as outras provas. Ele se levantou. Prepare uma equipe de vigilância. Eu mesmo vou a campo esta tarde. Naquela tarde, Roberto estava consertando o ônibus na garagem da empresa quando Diego apareceu novamente. Senhor. Roberto, posso falar um instante? Roberto assentiu. Entre, capitão Diego. Sofia ainda está na escola, só volta às 5. Eu não vim apenas por causa da Sofia, disse Diego, em voz baixa. Eu vim pedir a sua ajuda. Roberto o encarou seriamente. O que eu posso fazer? Diego abriu uma pasta marrom contendo fotos e documentos. São dados antigos. Da época em que o senhor ainda estava na corporação. Há um relatório que foi arquivado repentinamente na época, embora seu conteúdo fosse bastante grave. Todas as assinaturas apontam para uma pessoa. Coronel Sena. Roberto olhou para aqueles papéis por um longo tempo. Eu me lembro desses documentos. Mas na época não consegui cópias. Tudo foi confiscado antes que eu pudesse me defender. Diego assentiu. Se pudermos provar que este documento é autêntico e que Sena estava envolvido, não apenas o seu nome poderá ser limpo, mas todo o esquema aqui em BH pode ser desmontado. Roberto olhou para o chão e disse baixinho, capitão, o senhor sabe as consequências disso, certo? Sena tem muita gente poderosa por trás dele. Pessoas dispostas a sujar as mãos por dinheiro. Diego o encarou com firmeza. Eu sei. Mas não posso mais fechar os olhos. Se ficarmos quietos, pessoas como a Sofia continuarão sendo vítimas. Roberto ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente ele assentiu lentamente. Tudo bem. Eu ajudo. A tarde começou a dar lugar ao crepúsculo. O céu estava tingido de um laranja arroxeado, mas o humor de Sofia estava sombrio. Ao voltar para casa, ela sentiu algo estranho na ruazinha que levava à sua casa.
Normalmente era cheia de crianças jogando bola no beco, mas desta vez estava deserta. O ar parecia pesado. De repente, do fim da rua, surgiram dois homens de jaqueta preta. Seus rostos eram os mesmos das fotos da câmera de segurança que Diego estava segurando naquele momento. Um deles atravessou a rua, encarando Sofia de longe. Ei, é aquela garota que fez o barulho, não é? Sofia deu um passo para trás. Eu só quero passar, senhor. Calma aí, mocinha. Nós só queremos conversar um minutinho. Sofia se virou para correr, mas a mão de um deles foi mais rápida e puxou sua mochila. Não tente nenhuma gracinha, ouviu? Só viemos trazer um recado. No entanto, antes que pudessem falar mais, o som de uma moto potente foi ouvido, aproximando-se rapidamente. Era Diego junto com outros dois membros da corregedoria. Eles pararam a moto bem na frente do beco. Parados, gritou Diego alto. Os dois homens entraram em pânico, tentando fugir pelos fundos do beco. Mas os homens de Diego já os bloqueavam do outro lado. Em questão de segundos, eles foram capturados. Sofia ficou parada, pálida. Diego se aproximou e a acalmou. Você está bem? Sofia balançou a cabeça negativamente, seus olhos começando a marejar. Eles iam me machucar, senhor, eu sei. Mas você está segura agora. Diego olhou para o chão, vendo que um dos homens havia deixado cair um celular. Ele o pegou e abriu a galeria. Havia uma mensagem de alguém chamado Cena C. Garanta que aquela garota não abra a boca. Não deixe ela causar mais problemas. Se precisar, dê um susto nela. Diego cerrou os punhos. Então minhas suspeitas estavam corretas. Naquela noite, na sede da corregedoria, o interrogatório foi rápido. Os dois homens finalmente confessaram. Eles realmente foram enviados pelo coronel Cena para intimidar Sofia, para que ela parasse de falar com a mídia. Diego ouviu com o rosto frio. Vocês têm consciência de que o que fizeram é crime? Um deles tremeu. Nós só seguimos ordens, senhor. Juro. Recebemos R$ 5.000 para vigiar a casa da garota. R$ 5.000 para destruir o futuro de uma estudante? Diego o encarou com dureza. Vocês acham que o preço da coragem é tão baixo assim? Os dois se calaram, sem coragem de encará-lo. Após o interrogatório, Diego sentou-se em sua sala sozinho. Ele olhava para um quadro à sua frente, cheio de anotações e fotos. No centro, o nome Coronel Cena estava circulado em vermelho. Ele sabia que o próximo passo seria ainda mais perigoso. Mas desta vez não era apenas sobre a lei, era sobre resgatar a justiça que ele falhou em defender para seu velho amigo Roberto. Em casa, Roberto observava sua filha, que finalmente conseguirá dormir após o susto daquela tarde. Seu rosto estava calmo sob o cobertor, mas Roberto sabia que seu coração ainda devia estar assustado. Ele caminhou até a cozinha, olhando para uma foto antiga na parede. Uma foto dele mesmo, de farda, ao lado de Diego e alguns colegas de turma. Eu perdi daquela vez, Diego, ele murmurou baixinho. Mas desta vez eu não vou recuar. Ele olhou para o céu lá fora, onde a chuva havia parado, deixando pequenas estrelas aparecerem timidamente. Porém, longe dali, em um canto da cidade, em uma sala escura de um escritório, o coronel Cena olhava para a tela do celular com o rosto vermelho de raiva. Como eles ousam abrir a boca? Diego e Roberto acham que podem ganhar? Ele jogou o celular na mesa. Um de seus subordinados tentou acalmá-lo. Calma, coronel. Nós ainda temos gente nossa dentro da corregedoria também. Se o Diego for longe demais, podemos dar um jeito. Cena o encarou com fúria. Não. Desta vez, eu mesmo vou resolver. Ele se levantou, pegou uma pistola na gaveta e olhou pela janela. Se o Diego quer guerra, é guerra que ele vai ter. Do outro lado da cidade, Diego recebeu uma ligação de Roberto. Capitão Diego, a voz de Roberto soava pesada. Antes de dormir, eu quero dizer uma coisa. O que foi, Roberto? Se algo acontecer comigo ou com minha família. Não pare. Diego ficou em silêncio por alguns segundos. Eu prometo, Roberto.
Vamos até o fim. Silêncio. Então, a ligação foi encerrada. Do lado de fora da janela da corregedoria, as luzes de Belo Horizonte piscavam no meio da noite silenciosa. O vento soprava suavemente, trazendo o cheiro de terra molhada. Mas para eles três, Diego, Roberto e Sofia, aquela noite não era o fim, mas o começo de uma longa batalha. Uma batalha contra o medo, a corrupção e um passado que finalmente exigia justiça. Naquela manhã, o ar em Belo Horizonte parecia mais pesado que o normal. As nuvens pairavam baixas no céu, como se soubessem que aquele seria um dia decisivo para muitas pessoas. No pequeno quintal de sua casa, Roberto estava sentado, olhando para sua moto antiga. Ele tinha acabado de consertar a corrente que vivia soltando, mas seus pensamentos estavam longe. Na mesinha perto da porta havia um envelope pardo contendo vários documentos que o capitão Diego lhe entregará na noite anterior. Provas cruciais que poderiam expor toda a rede de corrupção do Coronel Senna. Roberto sabia que após este passo sua vida não seria mais a mesma. Mas ele também sabia que recuar significaria deixar outras pessoas sofrerem como ele sofreu no passado. Enquanto isso, no comando-geral da PMMG, Diego se preparava para levar o relatório completo ao Departamento de Investigação Central. Ele já tinha a confissão dos dois homens enviados por Senna, provas de transferências bancárias e relatórios das blitzes ilegais realizadas durante meses. Tudo pronto para a abertura oficial do caso. No entanto, ele tinha um mau pressentimento. Na noite anterior, alguém vigiou sua casa de longe. Ele sabia que o jogo sujo não pararia tão facilmente. Ele checou sua pistola de serviço na gaveta do carro antes de sair. Hoje isso acaba ou tudo desmorona, murmurou ele. Na escola, Sofia tentava viver o dia normalmente. Mas seus colegas ainda comentavam sobre o vídeo viral. Incrível, Sophie! Você conseguiu fazer aquele policial arrogante ser expulso, disse Bia, em tom de brincadeira. Sofia apenas deu um sorriso sem graça. Eu não queria ser viral. Eu só queria que tudo acabasse, mas a calma não durou muito. Por volta das 10 horas da manhã, o inspetor veio apressado à sua sala e sussurrou para Sofia: Menina, seu pai quer te ver no portão da escola. Sofia ficou confusa. Meu pai? Mas ele estava em casa de manhã. O inspetor apenas a olhou sério. Vá logo. Ele disse que é importante. Sofia saiu da sala com passos rápidos. Mas assim que chegou ao portão da escola, não viu seu pai. Havia apenas um carro preto sem placa oficial parado na rua. A janela do carro baixou lentamente. Um homem com um rosto frio olhou para ela de dentro. Entre, senhorita Sofia. Mandaram a gente te buscar. Sofia deu um passo para trás. Quem são vocês? Colegas do escritório do seu pai, respondeu o homem com um leve sorriso. Mas algo no tom de sua voz fez Sofia perceber. Era mentira. Ela se virou para correr de volta para a escola, mas a porta traseira do carro se abriu e alguém a puxou rapidamente para dentro. O grito de Sofia foi abafado pelo som do motor do carro, que acelerou imediatamente, deixando o pátio da escola para trás. No mesmo instante, Roberto, que se preparava para ir à corregedoria, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Senhor. Roberto? Sua filha está com a gente, uma voz grossa soou do outro lado. Se você ainda quer vê-la viva, traga todos aqueles documentos para o galpão abandonado perto da linha do trem. Sozinho. Em 1 hora. A ligação caiu. Roberto ficou paralisado, o rosto pálido. Suas mãos trêmulas quase derrubaram o celular. Alguns segundos depois, ele olhou para a mesa. O envelope pardo ainda estava lá. Ele sabia que era uma armadilha, mas não podia deixar Sofia sozinha. Com passos pesados, ele pegou o envelope e saiu de casa. No meio do caminho, Diego recebeu uma mensagem de texto do número de Roberto. Eles sequestraram a Sofia. Estou indo para o galpão perto da linha do trem. Não venha. É assunto meu. Diego leu a mensagem várias vezes, o rosto tenso. Ele sabia que Roberto não ficaria parado,
mas também sabia que isso significava que ele estava caminhando direto para uma armadilha. Sem pensar duas vezes, Diego contatou imediatamente uma unidade de apoio. Mandei uma equipe para o galpão abandonado na linha do trem. Rápido! Temos um sequestro em andamento. A chuva começou a cair novamente quando Roberto chegou ao local indicado. O galpão abandonado ficava ao lado dos trilhos, isolado e empoeirado. O telhado tinha goteiras em vários lugares, fazendo a água pingar no chão de cimento. Lá dentro, 3 homens armados rodeavam Sofia, que estava amarrada a uma cadeira. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos permaneciam corajosos. "Soltem a minha filha!" gritou Roberto assim que entrou. Um dos homens se aproximou. "Onde está o envelope?" Roberto ergueu um envelope pardo. "Está aqui." "Mas soltem minha filha primeiro. Coloque no chão e dê 3 passos para trás." Roberto obedeceu. Mas, de repente, das sombras, surgiu o próprio Coronel Senna. Com um sorriso frio, ele se aproximou, batendo levemente na pistola em sua cintura. "Há quanto tempo não nos vemos, Roberto?" Continua idealista pelo visto. Roberto o encarou com raiva. "Você destruiu a minha vida. E agora quer machucar minha filha também?" Senna riu baixo. "Você acha que o mundo é um lugar onde os honestos vencem? Eu te derrubei daquela vez porque você era limpinho demais. Agora só estou garantindo que você não crie mais problemas." Sofia chorava. "Pai, por favor, não machuquem meu pai." Roberto olhou para a filha com os olhos marejados. "Calma, filha. Ninguém vai nos machucar." Mas antes que Senna pudesse falar novamente, um som de passos foi ouvido do lado de fora. E então, a porta do galpão foi abruptamente aberta. Diego entrou com a pistola apontada. "Soltem as armas." "Polícia!" Senna se assustou, mas rapidamente puxou Sofia para a frente, usando-a como escudo. "Não banque o herói, Diego. Se você atirar, a garota é quem morre." Diego prendeu a respiração. A situação era crítica. Um movimento errado e tudo poderia acabar mal. "Solte ela, Senna", disse Diego, firme. "Você já foi longe demais. As provas e as confissões já estão comigo." Senna riu. "Provas podem sumir, Diego. Mas a vida, uma vez perdida, não volta." Ele apontou a pistola para a cabeça de Sofia. Roberto gritou, "Não!" E sem pensar, ele se atirou para a frente. Um tiro explodiu no ar. O som alto ecoou por todo o galpão. Por alguns segundos tudo ficou em silêncio. Sofia gritou. "Pai!" Roberto caiu no chão. O sangue escorria de seu ombro. Diego imediatamente atirou na direção da perna de Senna. A bala atingiu o alvo em cheio. Senna caiu, urrando. Sua pistola voou para longe. A equipe da corregedoria invadiu segundos depois, neutralizando os outros homens de Senna. Diego correu até Roberto, que ainda tentava estancar o ferimento no ombro. "Roberto! Aguenta firme." Roberto deu um sorriso fraco. "Eu estou bem." Foi só de raspão no ombro. Sofia abraçou o pai com força, chorando em seu peito. "Eu fiquei com tanto medo, pai." Roberto afagou a cabeça da filha com a mão ensanguentada. "Você foi ótima, filha. Não tenha medo de gente má. O mundo ainda tem pessoas boas." Diego olhou para os dois com os olhos marejados. "Você está salvo, Roberto." Acabou. Senna já estava sendo algemado. Algumas semanas depois, grandes manchetes estampavam as telas de televisão e os jornais nacionais. Coronel Senna é preso por extorsão e blitzes ilegais. A corregedoria da PM desmonta grande esquema de propinas em Belo Horizonte. O nome de Roberto foi mencionado como testemunha-chave. Enquanto isso, Sofia tornou-se um símbolo da coragem do cidadão comum que enfrenta a injustiça. Na escola, ela agora era conhecida não como a garota viral, mas como a garota que ajudou a lei a ser cumprida. Numa tarde, Diego foi à casa deles. Roberto já estava recuperado, apenas uma pequena cicatriz restava em seu ombro. Eles se sentaram na varanda tomando um café.
Qual é a sensação, Roberto? Naquela noite a casa de Sofia estava silenciosa. Só se ouvia o som dos grilos do lado de fora e o farfalhar das árvores atrás da casa. A mãe de Sofia preparava um jantar simples, arroz, feijão e bife. Enquanto isso, Sofia estava sentada na sala, ainda pensando nos acontecimentos daquele dia. Ela olhava para o pequeno cartão que o capitão Diego lhe dera. Nele estava escrito: Capitão Diego Souza, Corregedoria PMMG. Número de contato confidencial. Sofia respirou fundo. Tudo ainda parecia um sonho. Ela, uma estudante comum, sendo defendida diretamente por um oficial de alto escalão. Logo depois, seu pai, Roberto, chegou com seu uniforme de motorista de ônibus ainda empoeirado. Ele imediatamente colocou o boné na mesa e perguntou: por que essa cara, filha? Aconteceu alguma coisa? Sofia olhou para o pai, hesitante. Pai, hoje eu quase levei uma bronca de um policial na rua. Roberto parou onde estava. Policial? Por quê? Ele me acusou de andar de bicicleta sem documentos. Mas era só a bicicleta velha. Então, outro policial apareceu e me ajudou. O nome dele é Capitão Diego, disse que é da corregedoria. O rosto de Roberto mudou instantaneamente. Ele ficou em silêncio e sentou-se lentamente na cadeira de vime à frente de Sofia. Capitão Diego Souza? Sim. O senhor conhece? Roberto não respondeu imediatamente. Ele olhou para a janela, como se procurasse respostas na escuridão lá fora. Eu ouvi o nome dele há muito tempo. Quando eu ainda estava na polícia, disse ele baixinho. Sofia o olhou, surpresa. O senhor foi policial? Roberto deu um sorriso amargo. Fui. Antes de ser expulso. Aquela revelação fez Sofia ficar em silêncio. Ela só descobriu naquela noite que seu pai tinha sido policial antes de se tornar motorista de ônibus. Roberto suspirou profundamente. Naquela época fui acusado de envolvimento com extorsão, propina. Na verdade, eu só me recusei a entrar no jogo sujo dos meus superiores. Porque eu não quis extorquir os cidadãos, fui usado como bode expiatório. Sofia mordeu o lábio. O senhor não teve culpa, teve? Não, filha. Mas em um mundo sujo, a pessoa certa muitas vezes perde quando está sozinha. Um momento de silêncio. Então, Roberto olhou para a filha com ternura. É por isso que estou orgulhoso de você ter tido a coragem de falar a verdade hoje. Mas tenha cuidado. Pessoas como esse Bastos geralmente têm aliados. Eles não gostam de ser humilhados em público. Sofia assentiu, mas por dentro, ainda se sentia inquieta. Ela tentou dormir naquela noite, mas a imagem do rosto de Bastos e o olhar penetrante de Diego continuavam passando por sua mente. No dia seguinte, o clima na escola de Sofia não estava menos agitado. Vários colegas de classe já tinham visto o vídeo que circulava nas redes sociais. Ei, Sophie, é você mesma levando bronca do policial? Perguntou Bia, mostrando a tela do celular. Sofia ficou chocada. No vídeo, via-se claramente Bastos empurrando seu ombro e Diego chegando para repreendê-lo. O título do vídeo a deixou ainda mais envergonhada. Policial arrogante leva bronca do superior por causa de estudante. Nossa, isso viralizou mesmo, murmurou Sofia, preocupada. Mas aparentemente não eram apenas seus colegas de escola que sabiam. Naquele dia, quando o sinal do intervalo tocou, Sofia foi chamada à sala da coordenação. Lá dentro, 2 homens à paisana estavam sentados. Um deles sorriu educadamente. Você é Sofia Mendes? Sim, senhor, respondeu ela, cautelosa. Eu sou o tenente Arthur, do batalhão local. Nós só queríamos garantir que você está bem depois do incidente de ontem. O comandante pede desculpas pelo comportamento do nosso membro. Sofia assentiu. Eu estou bem, senhor. O outro homem sentado ao lado dele acrescentou, e se alguém tentar te incomodar, denuncie imediatamente. Indivíduos como Bastos estão sob investigação da corregedoria. Seu nome foi mencionado no relatório, mas você não precisa ter medo. Depois que eles saíram, a coordenadora pedagógica disse gentilmente, você precisa ser forte, Sophie.
Às vezes, a verdade incomoda muitos poderosos. Enquanto isso, em uma pequena sala no quartel da corregedoria, Bastos estava sentado com o rosto pálido. À sua frente, Diego segurava uma pasta grossa. Então, você admite que estava fazendo uma blitz sem ordem de serviço oficial? Perguntou Diego. Bastos baixou a cabeça. Sim, senhor. Mas foi só. Chega, a voz de Diego cortou bruscamente. Você envergonhou a instituição. Você não só errou no procedimento, como também foi rude com uma cidadã. E ainda por cima, uma menor de idade. Bastos rangeu os dentes, depois tentou se defender. Eu só estava cumprindo ordens, senhor. Tudo isso não foi iniciativa minha. Diego franziu a testa. Ordens de quem? Bastos hesitou por um momento. Do Coronel Senna, senhor. Esse nome fez Diego parar por um instante. O Coronel Senna era um dos oficiais conhecidos por fechar os olhos para blitzes ilegais. E coincidentemente, esse nome também apareceu nos registros antigos sobre o caso de expulsão de Roberto, o pai de Sofia. O coração de Diego começou a suspeitar. Seria isso uma coincidência ou havia uma ligação antiga que ainda não havia sido resolvida? Ele encarou Bastos com dureza. Não brinque comigo. Se estiver mentindo, você sabe as consequências. Bastos engoliu em seco. Não estou mentindo, senhor. Foi o Coronel Senna quem nos ordenou a fazer as blitzes para conseguir dinheiro por fora. Ele disse que era parte da supervisão de campo. Diego fechou a pasta lentamente e olhou pela janela. Em seus pensamentos ele disse, então isso ainda não acabou. Naquela tarde, quando Diego terminou seu turno, ele decidiu passar na casa de Sofia. Ele queria garantir que a garota estava segura e, ao mesmo tempo, investigar algo que o incomodava desde ontem. A casa simples no beco o recebeu com uma atmosfera acolhedora. A mãe de Sofia, muito simpática, o convidou a entrar. Sente-se, por favor, capitão. A Sofia está no quarto, um momento. Pouco depois, Roberto apareceu da cozinha. Assim que viu Diego, ele o encarou fixamente, como alguém que revê o próprio passado. Capitão Diego Souza, certo? Perguntou Roberto, em voz baixa. Diego assentiu. Correto. E o senhor é Roberto. Roberto deu um sorriso leve. Nós fomos da mesma turma na academia, lembra? Diego ficou em silêncio por um momento, e então, lentamente, seu rosto mudou para surpresa. Roberto. Roberto Matos? Roberto assentiu. Aquele que você defendeu quando quase me incriminaram no caso de extorsão. Diego o encarou por um longo tempo. Eu pensei que você tivesse se mudado para outro estado. Não. Eu só parei de lutar usando a farda. Agora, eu apenas vivo honestamente para minha família. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos, então Diego disse baixinho, o mundo é realmente pequeno. Foi a sua filha que eu ajudei ontem. Roberto sorriu cansado. Talvez Deus tenha mesmo maneiras estranhas de reunir as pessoas. Mas antes que Diego pudesse responder, o som de passos leves foi ouvido atrás dele. Sofia apareceu, trazendo 2 copos de suco. Desculpe, senhor. Eu fiz um suco. Diego sorriu. Obrigado, Sofia. Você é muito gentil. Nesse momento, Roberto olhou para Diego com um olhar profundo. Capitão, se eu puder ser honesto. O caso desse Bastos é apenas sobre a blitz? Diego balançou a cabeça lentamente. Não. Eu suspeito que há uma rede de propina muito maior por trás disso. E um dos nomes que apareceu no relatório é o da pessoa que te incriminou anos atrás. Roberto ficou atônito. Coronel Senna. Diego assentiu. Ele mesmo. E agora ele ocupa um cargo ainda mais alto. Se minhas suspeitas estiverem corretas, este caso pode expor tudo. A sala ficou em silêncio novamente. Sofia olhava de um homem para o outro. Ela acabará de perceber que o que eles estavam discutindo não era apenas uma blitz ilegal. Era sobre o passado inacabado de seu pai. Roberto finalmente disse, se for assim, estou pronto para ajudar. Mas me prometa uma coisa, capitão.
Não deixe minha filha ser arrastada para isso. Diego o encarou com firmeza. Eu prometo, Roberto. Mas talvez ela já esteja envolvida mais fundo do que imaginamos. Roberto se virou rapidamente. Como assim? Diego respirou fundo. O vídeo que circulou viralizou, e o nome da Sofia já apareceu em relatórios internos da mídia. Isso significa que o Coronel Sena definitivamente já sabe quem é a garota que humilhou seus subordinados. Sofia olhou para Diego com o rosto preocupado. Então, eu estou em perigo, senhor? Diego não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou para longe, pensativo. Você precisa ter muito cuidado, Sofia. Às vezes, um pequeno ato de coragem pode abalar grandes estruturas de poder. Do lado de fora da casa, o céu começou a escurecer. O vento soprava, trazendo o cheiro de terra molhada. A primeira chuva finalmente caiu naquela noite. Lenta, mas forte. Como se a natureza soubesse que a verdadeira tempestade estava apenas começando. Leveza, respondeu Roberto. Finalmente eu consigo dormir sem sentir culpa. Sofia olhou para os dois homens alternadamente. Se não fosse por vocês, eu não sei qual seria o meu destino. Diego sorriu. Na verdade, é você quem deve se orgulhar, Sofia. Se não fosse pela sua coragem de enfrentar a situação naquele momento, nada disso teria sido descoberto. Roberto olhou para a filha com orgulho. Veja, filha. Às vezes, uma pequena atitude pode mudar muitas coisas. Você provou isso. Um breve silêncio. A brisa da tarde soprava suavemente, trazendo o aroma de jasmim do jardim da frente. Diego se levantou, preparando-se para ir embora. Bem, eu preciso voltar ao quartel. Ainda tenho um relatório final para assinar. Roberto se levantou também, apertando sua mão com firmeza. Obrigado, Capitão Diego. Não só por salvar minha filha, mas por restaurar o significado dessa farda. Diego deu um sorriso leve. A farda não é má, Roberto. As pessoas que a vestem é que às vezes esquecem o que ela significa. Eles se despediram com um aceno de cabeça. Diego então caminhou para o seu carro, enquanto Sofia permanecia na varanda, acenando com os olhos brilhando. Naquela noite, quando o céu clareou novamente e a lua cheia brilhava, Sofia escreveu algo em seu diário. Antes, eu tinha medo da polícia por causa da farda, que me fazia sentir pequena. Mas agora eu sei que a farda não é o problema. O que importa é quem a veste e por quem essa pessoa luta. Ela fechou o diário, olhou para o céu e sorriu. A chuva havia parado. O mundo ainda não era totalmente justo, mas